Paz do Senhor, irmãos. Bem, vamos ficar em pé. Abra a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém. Encontraram todos? Amém. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Para que a gente absorva o objetivo dessa ministração, um breve comentário sobre o contexto dessa passagem, desse evento. Há 2 cartas de Paulo à igreja de Corinto, a primeira carta, aqui a segunda. Na primeira carta, Paulo escreve porque ele toma conhecimento de dificuldades, de pecado, de coisas terríveis que acontecia na igreja. E é uma carta repreensiva. Ele escreve para trazer repreensão, para trazer a demonstração, com o objetivo de trazer cura àquela igreja. A segunda carta, já percebe-se que houve um avanço, surtiu efeito a primeira carta enviada a essa igreja. Coisas foram resolvidas e em vários momentos Paulo declara o seu amor a essa igreja de Corinto, o seu zelo, a sua preocupação. No entanto, apesar desse amor, quando a gente lê aqui todo o contexto dessa carta, percebe-se que Paulo não gozava da reciprocidade, do zelo e do amor que ele tinha em relação a essa igreja. Em alguns momentos, aqui no versículo anterior, no 11, no 10, há momentos aqui que ele se queixa, ele declara que foi infiltrado na igreja falsos apóstolos, falsos ensinadores, e ele se lamenta de que a igreja de Corinto, apesar de todo o trabalho, de todo o empenho de Paulo, mas essas pessoas passaram a dar ouvido a esses falsos ensinadores, a esses falsos ensinos. Paulo fala que havia um grupo de pessoas no meio da igreja que declaravam o seguinte, que as cartas de Paulo eram duras, eram contundentes, mas ele pessoalmente era uma pessoa desprezível, uma pessoa que
de pouca palavra, obscura. Até esse ponto chegaram a falar de Paulo. E Paulo, a origem dele, no domingo passado aqui o pastor pregou sobre a mulher cananeia, que era de origem grega, Ciro-fenícia. E aqui Paulo também de origem grega, de Tarso, mas judeu. A cananeia pregada aqui não era judia, esse aqui sim era judeu. Ele diz que era hebreu dos hebreus, que perseguiu a igreja por um tempo pelo zelo da fé que ele defendia, da fé que ele cria, até que ele tem um encontro tremendo com Jesus. E aqueles que na época ainda se denominava como Saulo de Tarso, que muda o nome para Paulo e torna-se um árduo defensor da causa de Jesus, defensor do Evangelho. Acredita-se até que depois de Jesus, no nosso contexto ocidental, a maior importância foi Paulo. Ele escreve praticamente a metade do Novo Testamento é escrito por Paulo. Os escritos de Paulo são 100% cristocêntrico, tudo baseado em Cristo, mas isso trouxe para Paulo muitos dissabores, trouxe dificuldade na caminhada de Paulo. Ele que tinha uma cidadania romana, ele que recebia de Roma a autorização como se fosse um soldado para perseguir aqueles que na visão de Roma estava se opondo ao imperador, quando defendia Jesus, quando dizia que Jesus havia ressuscitado, que tinha Jesus como seu rei, como seu senhor. E Paulo tinha, inclusive, autorização para perseguir esses cristãos. Muitos cristãos foram mortos e com o consentimento de Paulo. E agora a coisa se inverte, a coisa muda. Ele de perseguidor, ele se torna um perseguido por aqueles que era aliado dele, ou que ele era aliado dessas pessoas no passado. No versículo anterior, só antes de entrar aqui no objetivo, no 19, versículo 11, 19, ele começa dizendo assim: vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Insensatos aqui que ele está falando são exatamente aqueles que se julgavam super apóstolos e criticavam o ministério de Paulo. E diziam que Paulo não tinha suficiente experiência espiritual para conduzir uma igreja. Havia uma série de questionamentos, e Paulo agora traz isso para a igreja ali em Corinto. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Apesar do amor e zelo de Paulo por essa igreja, eles acabavam dando ouvidos a esses falsos ensinadores, a esses falsos ensinos. Aí no 20 ele fala: de fato vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta e lhe fere a face. Para minha vergonha, admito que somos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, como insensato, eu também me atrevo. É como se ele dissesse aqui: tudo bem, se vocês estão dando ouvido a insensato, eu tenho me portado diante de vocês como uma pessoa de bom senso. Eu tenho ministrado para vocês o evangelho puro, a obra de Jesus pura e simples. Mas vocês estão dando ouvido a insensato. Se é isso que vocês querem, eu vou me portar como insensato também. É o que Paulo está dizendo aqui. E aí ele fala: são eles hebreus? Ou seja, esses falsos aí são hebreus? Eu também. Eles são israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes.
Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 aceites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos no rio, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei na mão dele. E no versículo 12, então, ele continua: é necessário que eu continue a me gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, mas passarei as visões e revelações do Senhor. E aí ele começa a falar dessas visões e o que ele aprende com essas revelações que ele recebeu do Senhor. E aqui eu queria compartilhar com os irmãos alguns pontos no texto lido, nesse anterior, mas principalmente no 12, do 1 ao 10. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é que dificuldades e lutas fazem parte do viver cristão. Amém? A luta, a dificuldade, muitas vezes perseguições, fazem parte da nossa vida cristã. Paulo, quando ensinando o seu discípulo Timóteo, e isso está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele diz o seguinte: ele diz que todo aquele que quer viver uma vida piedosa, ele vai passar por perseguição. Ele vai passar por oposição. Seja muitas vezes na sua família, seja muitas vezes no trabalho, seja no seu cotidiano, aqui exatamente como Paulo, muitas vezes com falsos irmãos, enfim, uma série de situações que é inerente na vida do cristão. Nós estamos aí uma série, aí na célula estudando, Cristianismo né? Cristianismo e vamos entrar aí na segunda semana, e ali nós estamos aprendendo o que é ser cristão. Na verdade, é isso. E comparando aqui, ser cristão é entender que não haverá uma vida tranquila. Não haverá uma vida 100% em bonança. Haverá dificuldades, haverá lutas, enfrentaremos barreiras, enfrentaremos oposições de todos os lados, de toda ordem e em todas as situações. Mas o que nós precisamos entender que essa é uma realidade que nós precisamos absorver. Nós precisamos aceitar essa realidade como servos de Deus. Que a luta, a perseguição, a dificuldade faz parte do nosso viver como cristão. Ou será que nós somos melhores do que Paulo? Ou será que nós somos melhores do que todos os antepassados que viveram, os pais da igreja, aqueles que o Senhor usou para trazer essa palavra nas nossas mãos? É observar a biografia desses homens, a vida que levaram, e muitos, o fim que levaram fisicamente. Se nós formos olharmos para isso, nós vivemos num apogeu.
nós não teríamos nenhuma razão de reclamarmos, e às vezes nós reclamamos por coisas pequenas e coisas miúdas, insignificantes, diante do que o Evangelho do Senhor representa na nossa vida. Então, é uma certeza que precisamos entender e ter. O viver cristão pressupõe uma vida de dificuldade. Uma vida de luta constante, diária. E por isso a palavra perseverança, ela é pródiga na Bíblia. O chamamento à nossa perseverança. Precisamos aceitar essa realidade. Outra, e até foi ministrada aqui, e Paulo mesmo falou que aprendeu, né, a viver em todas as situações. Nós precisamos aprender a conviver com essas dificuldades. Paulo aprendeu. Porque imagine a vida de Paulo. Ele tinha tudo. O reverso da moeda. Ele tinha carta, ele tinha cidadania, ele tinha prestígio, tanto ali com os judeus, tanto ali com Roma, vindo de uma origem grega, que era entre aspas, né, o top da filosofia, da sabedoria, do entendimento. É a origem dele, diferente da mulher cananeia que foi ministrada aqui no domingo passado. Totalmente o inverso. E de repente tudo isso é abandonado, é recusado por Paulo, porque ele consegue uma coisa muito mais importante e maior do que isso, no momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Amém? E aí ele depara que as dificuldades que ele não tinha, agora ele passa a ter. E nós lemos aqui o que ele descreve. E eu acredito que isso aqui é uma partícula do que ele passa. Então, amados, primeiro, precisamos entender que isso é uma certeza que nós precisamos absorver e aceitar na nossa vida. Se você tem uma vida cristã e nada acontece com você, ninguém te incomoda no trabalho, na tua família você é o rei lá, não acontece nada, olha, você aonde chega, eu diria que você tem que se preocupar. Eu diria que quando isso acontece na nossa vida, a gente tem que ficar preocupado. Porque lá o texto lá em Timóteo fala que qualquer que quer levar uma vida piedosa, qualquer que quer levar uma vida cristã, ele vai passar por perseguições. Ele vai passar. Ele vai ter dificuldades. Ele vai ter lutas. Isso, amado, nós só podemos entender. Paulo aprendeu e entendeu isso porque Paulo tinha absoluta certeza e convicção de quem ele era e principalmente do que ele era em Cristo. E essa é a pergunta que nós precisamos fazer para nós diariamente. Quem nós somos em Cristo Jesus? O que nós estamos fazendo aqui? O porquê que nós estamos aqui? Porque às vezes nós passamos anos na igreja, emembrados, participando de ministérios, ativos, mas se pararmos, ou se alguém perguntar, por que você está lá? O que você realmente faz? E às vezes gaguejamos e não sabemos. Cada um de nós precisa saber qual é o nosso posicionamento em Cristo. Cada um de nós precisamos saber o porquê servimos a esse Deus. O porquê que estamos aqui. O porquê que pertencemos a essa igreja. Que tipo de compromisso e comprometimento assumimos com o Senhor e com a igreja e um para com o outro. E de que maneira que nós estamos conduzindo esse comprometimento. De qualquer jeito, se não houver dificuldade, se tudo correr bem,
ou não? Ou se o compromisso ele é independente de qualquer circunstância. Se Jesus realmente é muito mais importante de qualquer circunstância que esteja acontecendo à nossa volta. Paulo tinha claramente, cristalinamente, por isso ele tinha autoridade, que não só para a igreja de Corinto, mas para todas as igrejas por onde ele passou, estabeleceu e enviou cartas, e em algumas ele esteve presente, ele tinha sim autoridade para falar da forma como falava, com a contundência que ele falava. Ainda que em algumas, e aqui é um exemplo dela, em alguns momentos as pessoas parece que não davam o devido, ele percebe isso na igreja de Corinto, que ele amava e tinha zelo, não dava a devida importância ao cuidado, ao trabalho dele em relação a essa igreja. O segundo ponto, porque Paulo ele narra ali no versículo 11, no fim do versículo 11, um leque de dificuldades que ele passou. Mas no 12, ele muda o discurso, ele muda a conversa e ele começa a falar das suas experiências espirituais. Ele fala aqui, nesse momento aqui, que há 14 anos atrás ele recebeu do Senhor uma revelação. Ele diz que ele foi levado até o terceiro céu. E eu fico analisando que foi uma experiência mas tão marcante na vida de Paulo, e foi uma coisa tão forte, que ele diz que nem sabe se foi fisicamente, se foi espiritualmente. Imagina o tamanho dessa experiência que Paulo teve. E ele diz que aonde ele foi levado, ele ouviu palavras que não é lícito outro homem ouvir, e nem mencionar. Mas já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Imagine se um de nós tivéssemos esse tipo de experiência. Imagine se muitos dos líderes da nossa época, que circulam em suntuosos prédios, com carro blindado, acompanhado de seguranças, e que se exaltam, e que muitas vezes são orgulhosos e soberbos. Se imagine se tivessem uma experiência como essa de Paulo, como seriam, ou como nós seríamos, se tivéssemos vivido esse mesmo tipo de experiência. Mas Paulo fala: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, ouviu coisas indizíveis, coisa que o homem não é permitido falar. Nesse homem não me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. E ele fala, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque o que eu estou falando não é mentira, aconteceu, eu vivi isso, é o que ele está falando, porque falo a verdade. Mas ele diz, evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou que de mim ouve. Paulo fala que não seja isso, as minhas credenciais, que não seja isso que para brilhantar ou para enriquecer o meu currículo, que não seja isso o meu cartão de visita. Eu quero me manter no chão. Eu quero que vocês me conheçam pela minha atitude, pelo meu porte de vida, pelo aquilo que eu falo, pelo aquilo que eu vivo. Por isso Paulo tinha a ousadia de falar, vocês precisam ser meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então essas experiências foi marcante na vida de Paulo, mas ele não subiu a sua cabeça. Ele não pegou isso
para colocá-lo em situação superior aos demais. Ele sempre se manteve ali na sua humildade. Mas eu queria falar algumas coisas, amado. Primeiro, na questão de experiência espiritual. Você já viveu experiências espirituais com Deus em algum momento? Amém? E eu creio que vocês vão concordar comigo. A maioria, eu espero, que as maiores experiências espirituais que a gente vive, ela acontece não é no momento de bonança, não. São nas lutas, nos momentos de dificuldade, no momento que nós estamos ali num sufoco tremendo e que nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós experimentamos, recebemos revelações do Senhor. Parece um paradoxo isso, mas é nesse momento que nas dificuldades, na luta, por um lado parece que o Senhor esqueceu, não nos ouve mais, mas por outro lado, Ele está próximo da gente, agindo em nosso favor, cuidando de nós. Há um cântico lá da harpa cristã, diz que os mais belos hinos e poesias, eles foram construídos em meio à tribulação. Os maiores cânticos, os maiores hinos, no meio da tribulação, o Senhor deu inspiração para que homens o fizessem. Então precisamos compreender isso. Que a tribulação, a dificuldade, a luta, não é algo por si só negativo na nossa vida. É nesses momentos que aqui, até que parece que propositalmente, depois de toda a luta descrita por Paulo aqui, ele coloca as revelações, a experiência espiritual que ele recebeu do Senhor. Mas outra coisa aqui nesse ponto, o perigo. Porque quando nós temos experiências espirituais, nós corremos o risco de nos alicerçarmos nessas experiências e nos tornarmos soberbos e orgulhosos. Porque nós já passamos a nos achar superiores. Já não aceitamos a demonstração, já não aceitamos repreensão, já não aceitamos ser corrigido. Eu tive lá no terceiro céu. E o que eu vi e ouvi, eu não posso falar e não posso ouvir mais nada também. Traz soberba, traz arrogância. E Paulo tinha esse entendimento. E muito mais do que Paulo tinha esse entendimento, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que nós não estamos muitas vezes preparados 100% para experimentar e viver determinados tipos ou níveis de experiências espirituais. Então, o consolo que temos nisso tudo é que Deus, o Senhor, o Pai Celestial, que nos ama, que cuida de nós, Ele não vai permitir que um de seus filhos se torne exaltado, se torne soberbo, porque a palavra de Deus diz que a soberba, ela precede a queda. A soberba, a altivez, a arrogância nos afasta do Senhor. Todos aqueles que se afastaram do Senhor, dos caminhos do Senhor, por trás de tudo isso, às vezes há um monte de desculpas, mas depois você coloca essas culpas todinha dentro do liquidificador e bate, e quando você vira no copo, sai soberba, arrogância, altivez. E o consolo é esse, que o Senhor conhece o nosso coração. O nosso coração, o Senhor conhece muito mais do que nós. Sabe como Ele age, sabe como ele se conduz nas situações. E o texto 7, Paulo diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas Ele me disse: minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém?
Ou seja, o Senhor disse assim, ó, eu não vou tirar. A grega sírio-fenícia, no momento houve uma recusa, mas o Senhor depois expulsou o demônio da filha, né? Da filha dela. Ela recebeu, ela alcançou o que ela pediu. Aqui Paulo não recebeu. Paulo recebeu uma recusa. O Senhor, não, Paulo, você vai conviver com esse espinho. Mas vai conviver com esse espinho, e aqui não vamos entrar nos questionamentos do que é esse espinho. Cada um, existe um monte ou algumas teorias. E se a palavra não é clara quanto a isso, então fica até livre para cada um entender a sua teoria, mas não colocar isso como verdade absoluta. Deixa entender aqui pelo versículo 10, que ele diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco que sou forte. Deixa entender, isso na minha concepção, que o espinho era exatamente isso. Era todas essas dificuldades que Paulo vivia. Mas esse espinho foi dado exatamente, ele fala com um objetivo, com um propósito. Deus permitiu que Satanás colocasse algo na vida e disse que era para atormentar. Foi-me dado um espinho na carne para me atormentar. Há uma outra versão que diz que é para esbofetear, murros, tapas no rosto, com um objetivo. Para que ele não se exaltasse, para que ele não fosse soberbo. Aqui Paulo está fazendo a sua defesa, está se defendendo em relação à igreja. Então, amado, as nossas experiências espirituais, por isso não devemos nos comparar com a experiência do outro. Cada um vive a sua própria experiência com Deus. E eu não posso nivelar ou classificar o meu nível de santidade e de cristianismo pelas experiências espirituais que eu vivi e passei, ou pelas revelações que vivi. O nível meu de cristianismo se mede pela decisão e pela disposição de santificar a minha vida a cada dia. E de assumir e cumprir um comprometimento com o Senhor a cada dia, independente de qualquer coisa. É saber quem eu sou em Cristo. É saber aonde estou, o que estou fazendo e por que eu estou aqui. É isso que vai medir. É isso que vai determinar. Então, amados, se você está passando hoje por algum tipo de dificuldade, de lutas, perseguições, olhe, se você também não foi colocado um espinho na sua carne, para que você não se torne um soberbo, não se torne um arrogante. Quer ver a definição de soberbo, amado? É a manifestação negativa que denota pretensão de superioridade. O soberbo, ou o que se exalta, é o indivíduo orgulhoso e dominado pela arrogância. Isso não é dicionário bíblico, não. É dicionário secular. Aqui descreve uma pessoa arrogante. Uma pessoa que exalta-se a si mesmo. E repito, amado, esse espinho, Paulo fala que para impedir que ele se exaltasse. Olha como o Senhor conhecia a natureza e o coração de Paulo. Para impedir que Paulo se exaltasse, ele não atendeu a oração de Paulo. Você vai ter que aprender a conviver com esse espinho para mantê-lo na terra, para mantê-lo em dependência total de Jesus. E é isso que o Senhor fala para ele. A minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Ela é só dela
que você precisa. Está com luta? A minha graça te basta. Está sendo perseguido? A minha graça te basta. Está sofrendo oposição? A minha graça é suficiente para você. Está tendo experiências espirituais tremendas, revelações? Amém. Mas é a minha graça que te basta. É a minha graça que é suficiente. Viver debaixo da graça do Senhor, amado, é viver em obediência. Porque quando nós falamos em graça, não, graça é o favor imerecido, não é isso? E é. Mas nós já temos a tendência. Bom, graça é favor imerecido. Eu não mereço um carro, mas o Senhor vai me dar. Eu não mereço uma casa, mas o Senhor vai me dar. Eu não mereço um aumento, mas o Senhor vai me dar. Nós já colocamos no plano terreno aqui. Não é isso, amado. A graça suficiente do Senhor aqui, amado, é entender que a graça do Senhor para nós é o bastante. É o que a mulher cananeia ela fez. Tudo bem, não posso sentar na mesa, não posso comer, mas não importa ser chamado de cachorrinho. Eu vou comer as migalhas, mas Senhor, a tua graça me basta. Abraão, sai lá da tua terra, larga tudo, deixa tudo, você não sabe para onde vai. Senhor, eu vou, a tua graça me basta. José, a tua graça me basta. Quando a gente lembra de Gideão, que ele reluta, ele busca um sinal do Senhor para vencer uma guerra, para vencer uma batalha, um papel de libertador. 32 mil soldados à sua disposição. E o Senhor foi tirando e sobrou só 300. E o Senhor falou para ele: Gideão, você vai só com 300, se você for com 32 mil, você vai dizer que foi você que ganhou a batalha. Então você vai com 300, sabe por quê? Porque a minha graça te basta. Davi, quando foi oferecido para ele uma armadura de Saul, ele falou: não. A graça de Deus se manifestou em 5 pedrinhas e uma funda na mão de Davi. Daniel, quando foi oferecido os manjares para ele lá, falou: não, vou comer legumes e frutas. Porque a graça do Senhor é bastante na minha vida, ela é suficiente. E o exemplo maior, em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! É esse Jesus. Reverente submissão. Ele clamou ao Pai também. Ele viu na sua humanidade o que lhe esperava. Pai, se possível for, afasta de mim esse momento, afasta de mim esse cálice, mas contudo, que a tua vontade que se realize, contudo que seja feita a tua vontade. Não diz isso a palavra de Deus ali nesses termos, mas era como se ele dissesse: Pai, a tua graça me basta. É como se ele se apropriasse dessa palavra dele mesmo, depois ali a Paulo. Ele dissesse ao Pai: o teu poder vai se aperfeiçoar em mim, na minha fraqueza.
na minha fragilidade, na minha dificuldade. E o texto aqui aos Hebreus diz que pela sua obediência, pela sua submissão, o poder do Pai foi aperfeiçoado no Filho, foi aperfeiçoado em Jesus, e por isso Ele tornou-se a fonte da salvação eterna. Por isso nós estamos aqui, por isso nós não vamos permanecer aqui, por isso nós vamos para o céu. Aleluia! Por isso nós vamos vê-lo, por isso nós vamos morar com Ele, amados. Pela postura e conduta de Jesus, pela atitude, a graça do Senhor, ela é o bastante, ela é o suficiente para nossas vidas, amado. Aqui o Senhor fala para Paulo que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Nós precisamos, amado, se aproximar diante de Deus. E quando eu digo, amado, se aproximar diante de Deus, estar próximo de Deus, é viver uma vida cristã. Às vezes nós achamos que se aproximar diante de Deus é só quando nos ajoelhamos. Ou quando viemos no culto de oração. É estar 100% comprometido com o Senhor, é estar aliançado com Ele. É fazer uma aliança com o Senhor. E na nossa fraqueza, quando nós entregamos a nossa soberba, orgulho e arrogância, colocamos isso aos pés da cruz e passamos a viver uma vida em humildade, porque a palavra de Deus diz que aquele que se exalta, ele vai ser humilhado, mas aquele que se humilha vai ser exaltado. Amado, nós não temos que nos exaltar a nós mesmos. O Senhor nos exaltará a seu tempo. A seu tempo o Senhor nos exalta. É pequeno, é ridículo, é medíocre tentar nos exaltar a nós mesmos, se tornar soberbo por isso, por coisinhas que achamos que somos superiores a um e a outro. Deixa que o Senhor cuide de nós. Amém? Deixa que o Senhor trate de nós. E o último ponto aqui, amado, nós precisamos identificar a causa do sofrimento, porque muitas vezes nós estamos sofrendo, amado. Paulo descreve aqui o sofrimento, luta, privações, dificuldade que ele passa, fala das revelações, enfim, tudo que ele fala aqui, ele fala, mas existe uma causa. Ele passou tudo isso pela causa de Cristo, pela causa do Senhor, pela causa do Evangelho. E muitas vezes nós estamos passando por dissabores, estamos passando por dificuldade, e a causa somos nós mesmos, atitudes que tomamos, passos que damos, sem consultar ao Senhor, condutas na nossa vida, situações que nós mesmos criamos e estamos passando por dificuldade, passando por lutas e achamos que glorificamos ao Senhor nessa situação. Não é isso. Nós glorificamos ao Senhor quando enfrentamos oposição, quando enfrentamos luta por uma causa, pela causa de Jesus, pela causa a que nós nos comprometemos a servir, pelo caminho que nós escolhemos trilhar e pelas dificuldades nessa trilha, nesse caminho que nós encontramos. Aí nós glorificamos o Pai, não nos gloriamos a nós mesmos, glorificamos o Pai Celestial. Então precisamos saber qual é a origem, qual a razão do que estamos sofrendo hoje, qual a razão. Estamos sofrendo pelos meus erros ou estou sofrendo pela causa? Eu estou sendo perseguido no meu trabalho lá porque eu sou um mau funcionário, ou eu estou sendo perseguido porque eu dou um bom testemunho? A minha família não me engole porque a minha conduta é desprezível, ou porque eu tenho dado um testemunho e incomoda? Paulo sofreu perseguição porque ele mudou de lado e incomodava os judeus, os seus parceiros anteriores. Quem era amigo virou opositor. Queridos, a palavra de Deus diz que qualquer que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o inverso também é verdade. Qualquer que quer ser amigo de Deus
vai ser inimigo do mundo. Não dá, amados. Não dá. É impossível. Não funciona. Quer ser amigo de Deus? Não é que você vai procurar ser. O mundo se tornou teu inimigo. E vai se opor a tudo que você crê, a tudo que você fala e pratica. E isso traz lutas e dificuldades. Nós precisamos aceitar essa realidade na nossa vida, aprender a conviver com isso. E eu vou dizer, o Senhor não vai tirar você desse tipo de luta. O Senhor não vai te livrar desse tipo de situação. Até a volta de Jesus, nós vamos conviver com isso. E até a volta de Jesus, o Senhor vai estar nos nossos ouvidos. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Qual é o teu sofrimento? O que está passando, mano? Lá na tua casa, no teu serviço, na tua vida? Qual é o teu espinho na carne? Eu estava preparando essa palavra, eu lembrei do que o pastor Júnior falou no domingo passado, ele numa moto, e falando com o Senhor. Eu nunca vou ter essa experiência, porque eu não ando de moto. Eu nunca vou viver essa experiência. Vou arrumar uma bicicleta. Não sei se vai ser a mesma coisa, né? Eu vou arrumar uma bicicleta, sei lá. Mas eu achei tremendo isso, né? E ele disse, e nas suas interrogações, Senhor, por quê? Porque luto com isso, né? Luto com aquilo, e a coisa parece que... E eu estava fazendo isso, pastor. Sei, talvez é o espinho na carne. Nós, pastores, temos espinho na nossa carne. Nós temos dificuldade, amados. Você sabe qual é o espinho na tua carne. Você sabe qual é a dificuldade que você muitas vezes clama e o Senhor não tira. Não tira, sabe por quê? Porque o Senhor quer nos manter na dependência dEle. Não dá, amado, para servir o Senhor e não depender dEle. Querer viver e não depender do Senhor é exaltar a si mesmo. É achar que eu posso fazer. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém, amado. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Se eu acho que eu posso fazer, ele olha, então faça. E muitas vezes tem acontecido isso com a gente e a gente quebra o nariz depois. Então muitas vezes, amado, a gente pergunta qual é o nosso espinho. Talvez uma dificuldade financeira. Quantas pessoas que não passou por dificuldade financeira e pediu ao Senhor recursos, e o Senhor deu recursos para ele, e ele se esqueceu e se afastou do Senhor. Esqueceu de experiências espirituais, esqueceu de revelações, esqueceu de tudo, e foi vivendo no apogeu da riqueza e da facilidade financeira. Mas os filhos, que o Senhor conhece o coração, Deus sabe. Se eu te encher de um monte de coisa, você vai embora. Então você vai conviver com esse espinho na carne. Para que você não se torne soberbo, para que você não se torne orgulhoso e se afaste de mim. A coisa que o pai mais quer é estar com os filhos próximo dele. E ele vai fazer de tudo para que esses filhos não se afastem. Até permitir um mensageiro de Satanás colocar um espinho na carne para mantê-lo sob controle do Pai. Talvez uma enfermidade. Lutas. Oposições no trabalho. Oposições lá na sua família. Conflitos interiores. Olha, amado, leia depois aí do 10 até o fim. O capítulo 10, 11, 12, 13. O conflito que Paulo está vivendo. A gente entra aqui no texto aqui e a gente começa a absorver o sofrimento desse homem.
Mas Jesus fala para ele, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Aperfeiçoar, amado, é tornar completo aquilo que está incompleto. É melhorar aquilo que está feito. Aprimorar é aprimoramento. Aperfeiçoamento está ligado a isso, amado. E é isso que o Senhor está realizando em cada um de nós. Nós todos somos incompletos, portanto não há motivo nenhum para orgulho, soberba e arrogância, porque todos nós somos dependentes do Senhor. E Ele está nos aperfeiçoando dia após dia, amado. Deixa o Senhor te aperfeiçoar. Está com espinho na carne? Está doendo, amado. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor é suficiente para isso. O erro é teu, arrependa-se. Você errou, se arrependa, meu irmão. E a graça do Senhor te basta. Caminhe a partir daqui. Ainda que o erro seja teu, a graça do Senhor é o suficiente para você. Está sofrendo pela causa? A graça do Senhor é o bastante na tua vida, amado. Continue. Continue. Olha o que Paulo fala. Por isso, no 10, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Não é das fraquezas, ninguém está feliz por ser fraco. Me regozijo vivendo nela, experimentando essa fraqueza, porque é ela que me fortalece. Por isso regozijo-me na fraqueza, nos insultos. Não é que ele ficava feliz porque as pessoas insultavam ele. Oh, estão me insultando, estou alegre, vou para casa cantando. Isso traz tristeza, amado. Mas nós nos alegramos na situação. Aqueles insultos nos colocam em dependência do Senhor. O Senhor está nos aperfeiçoando. Sabe, o Senhor está completando a obra na minha vida. Eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, na necessidade, nas perseguições, nas angústias. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Sabe por quê? Porque o Senhor me fortalece. Amém? É o texto, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso passar por perseguições, eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por lutas, eu posso passar por insultos, eu posso passar por oposições, eu posso passar por enfermidade. A enfermidade não me impede de servir a Deus. Eu estou próximo aí dos 60, mano. Eu estou na fase do ai-ai, amado. Ui, amado. Olha, Tandrilax virou um negócio, sabe, é o café lá em casa. Eu já orei, mas não resolveu, então me dá um Tandrilax aí, sabe? Porque é dor aqui, é dor ali, sabe? Não tinha. Não tinha. Mas chegou. Fazer o quê? Mas, amado, eu vou ter que conviver com isso, amado. Eu vou ter que viver a minha vida cristã, sabe? Ser aperfeiçoado a cada dia. Isso é uma coisinha, inúmeras fraquezas na minha vida, amado. Quer dizer, mano, pregar aqui não é fácil. É uma dificuldade terrível. Mas é atribuição. É atribuição, então temos que fazer. Não sei se é espinho na carne. Eu tenho isso como privilégio. Se for espinho, se for fraqueza, me regozijo nela. Amém? De poder transmitir à igreja a palavra do Senhor. Querido, você sabe qual é o espinho que está na tua carne? Você sabe, você conhece. Guarde isso para você. A palavra do Senhor para Paulo, se aproprie dela na tua vida. A minha graça é suficiente para você. Porque o Senhor está falando para você, o meu poder
é exatamente na tua fraqueza que vai se aperfeiçoar. E assim como Jesus foi aperfeiçoado, e Ele se tornou uma fonte de salvação para nós, o poder de Deus aperfeiçoado na tua vida, você vai se tornar uma fonte de bênção aonde você estiver, com quem você falar, com quem você conviver, com quem você se relacionar. Você vai se tornar essa fonte à medida que a graça de Deus está sendo aperfeiçoada na tua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra, guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor te abençoe.